Olá, queridos, graça e paz para você. Quero trazer aqui uma reflexão hoje para a sua vida, que está em Hebreus 13:8, que diz assim: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Não deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocupam. Eu queria, nesse tempo que estamos vivendo, refletir um pouco com você, porque tantas coisas que no passado eram pecado, hoje em muitos lugares estão sendo aceitos, até com virtude, para agrupar, para receber, para acolher, adaptando a palavra de Deus e alguns querendo até atualizá-la, para que o ser humano, a Bíblia se enquadre ao ser humano e não o contrário, que o ser humano se enquadre à Bíblia. Eu quero te dar um alerta. O que é pecado desde o início da fundação do mundo é pecado ainda hoje. Em nenhum momento na Bíblia você vê Deus, Jesus ou os apóstolos falando assim, olha, o que era no passado pecado, a partir de agora não é mais, está liberado, pode fazer. Não. Pelo contrário, a Bíblia sempre orienta a gente a ficar atento aos decretos, aos princípios e às ordenanças que Deus colocou em sua palavra para que pudéssemos ter vida de paz. Eu posso dizer que Jesus, ele ama você, ele quer a sua vida, ele quer cuidar de você, mas você precisa entender que a Bíblia jamais vai ceder para agradar você. É você que precisa entender que, como pecador que você é, que como eu sou, que nós precisamos nos enquadrar na Bíblia. O que era pecado continua sendo pecado e continuará sendo pecado, e o pecado leva para o inferno. Por mais que alguém diga, não é mais, está dando para aliviar, vamos mudar porque hoje o tempo é outro. Não, a palavra de Deus, um dos atributos de Deus é a sua imutabilidade. A palavra do Senhor declara, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então eu quero dizer para você, por favor, reflita um pouco mais a vida que você está vivendo e não tente achar justificativas para erros. Pelo contrário, arrependa-se, volte, veja onde você caiu. Todos nós somos falhos e temos, assim, sabe, a possibilidade de voltar para o caminho. A porta não alargou não, querido, ela continua estreitinha. Você tem que renunciar a seus prazeres, você tem que se renunciar à sua carne. Mais importa agradar a Deus do que aos homens e a mim mesmo. Então, muitos estão querendo alargar a porta. Jesus diz que a porta é estreita, né? E apertado é o caminho, difícil, complicado, porque há uma luta dentro de você, que é a tua carne militando contra o teu espírito e o teu espírito militando contra a tua carne. A carne querendo fazer as coisas que o mundo mostra, os prazeres, né? O espírito te chamando para uma santidade, uma simplicidade, uma submissão. E isso a carne não quer, mas o Espírito tem falado ao teu coração que é o que vai trazer paz e segurança para você. Então eu quero deixar essa palavra para você. Não mudou, querido, as coisas não, sabe? Em muitos lugares por aí está sendo aceita uma série de situações, mas você que tem a verdadeira semente no teu coração, eu te garanto que o Espírito Santo já falou com você e já falou ao teu coração dizendo, sai, procure um lugar em que verdadeiramente o meu nome é exaltado. Não
algo que venha para agradar a homens, sabe? O culto voltado para agradar a homens, tudo voltado para o ser humano, não. Quando você vai numa igreja, você vai para prestar culto ao Senhor, não é para te agradar. Ah, o louvor não ficou legal para você, mas você sabe se Jesus recebeu ou não o louvor? Muitos de nós estamos indo à igreja querendo ser agradados. E Jesus nunca nos chamou para sermos agradados. Nós somos chamados para agradar, nós somos chamados para entregar, nós somos chamados para ser abençoadores. Mas é comum a gente ver, sabe, que em alguns lugares estão negociando princípios para ter, sabe, um ambiente cheio. Eu não sou contra igreja cheia, eu não sou contra igreja grande, eu quero deixar isso bem claro aqui. Desde que essas igrejas andem debaixo dos princípios que Jesus deixou, agrade a você ou não, goste você ou não. Jesus, ele nunca, sabe, quis agradar aos seus discípulos. Ele deixava a sua ordenança e seguia quem queria. Ele chegou a um certo momento e dizer para os seus discípulos assim: vocês querem me deixar também? Vocês querem me abandonar como os demais? Se quiser, pode ir. Então muitos hoje estão como meninos na fé. Já eram pessoas para estar ensinando, fazendo, sabe, trazendo à igreja a santidade, sabe? E muitos estão hoje perdidos. Andar decente, vestir-se bem, vestir-se com decência, ainda é bom para os dias, mesmo nos dias de hoje que nós estamos vendo tanta coisa deturpada. A Bíblia fala até sobre a questão de você se alimentar, como você deve se alimentar. Glutonaria é pecado. Mas o que muitos falam por aí? Ah, come demais, e ri, e brinca. Só que se você olhar Gálatas, você vai ver que um dos frutos da carne é a glutonaria. Então a gente precisa, querido, em nome de Jesus, eu quero convocar você a resgatar aqueles princípios de Deus que hoje estão sendo deixados de lado. Que seja você que vê esse vídeo a qualquer tempo, sabe? Que você comece a pensar: peraí, eu posso ser um fator de mudança, pode começar em mim, que na minha igreja mude esse contexto que está aí tudo errado. Não se busca mais a santidade, não se jejua mais, não se prega a palavra. As pessoas estão indo para a igreja, nem levam mais Bíblia, querido. Ah, mas tem no celular. Ok. Mas a palavra de Deus é tremenda. Leve sua Bíblia para a igreja. Sabe? Parece coisa boba, mas não é, queridos. Porque é de pouquinho em pouquinho que o inimigo vai entrando. É de pouquinho em pouquinho que o inimigo vai minando, sabe? Eu me lembro de um pastor que um dia pregou, né? Ele disse o seguinte, que às vezes a gente vigia os lobos, mas não vigia as raposinhas. Raposinha também passa por debaixo da cerca e mata a ovelha. Às vezes a gente vigia grandes coisas, pecados grandes, sabe? Mas a gente não vigia nas pequenas coisas. É uma mentirinha daqui, é uma dívida não paga dali esperando expirar, sabe? É a maledicência, são palavras de duplo sentido, palavrões. Então, queridos, eu quero convidar você a esse tempo de reflexão. Quanto tempo você não jejua? Quanto tempo você não pega a sua Bíblia para ler? Sabe? E você tem andado, você no fundo, quando você se olha, você diz: como eu estou diferente do que eu era no passado. Talvez você que está me vendo agora pode estar pensando assim: poxa, antigamente eu subia monte para orar, eu participava das orações da igreja, eu jejuava, eu lia a Bíblia, eu orava pelas pessoas. E hoje, como é que você está? Será que esse comodismo que está aí hoje entrou na sua vida? Eu quero te chamar: volte para aquilo que você era, buscando a santidade, buscando a presença do Pai, sabe? Batendo de frente com quem tiver que bater, querido, porque essa palavra aqui, né? Muitos podem confrontar, mas é a verdade, né? Jesus, ele sempre disse que os adoradores dele o adorariam em espírito e em verdade. Então não há outra forma de se adorar Jesus. Precisamos mortificar a nossa carne, o nosso eu, nos encher daquilo que edifica. Todas as coisas são lícitas, queridos. Mas será que tudo convém para a sua vida? Para você que quer ter uma proximidade com Jesus, será que tudo convém? Está tudo liberado? Você sabe muito bem que não. Talvez essa palavra que eu estou liberando seja aí um gatilho para você
tomar força e agir naquilo que você sabe que é o correto. Ah, mas ali vai falar de mim, ali vai me criticar, ali vai me apontar. Querido, Jesus disse que por causa do nome dele nós seríamos odiados, perseguidos. Você acha que o que está acontecendo hoje aí de perseguição a cristão é por quê? Porque Jesus, os princípios de Jesus batem de frente com aquilo que eles querem implantar. E você precisa ser, como servo, como serva de Deus, alguém que se una a esse exército para estarmos pelejando, não com armas, não com brigas, não, com a oração, com a santidade, com a simplicidade, com a submissão, com os princípios de Deus, indo de encontro àqueles que defendem uma tese, defendem um posicionamento e nem sabem o que estão fazendo direito. E aí vai você lá, cheio do Espírito Santo, cheio do Senhor, e libera uma palavra e aquela pessoa se arrepende. Muitos estão afastados hoje da presença de Deus, fazendo coisas que lá na alma deles sabem que está errado, mas estão no meio de um grupo. Quem sabe não é você que vai ser aquela que vai pegar aquela pessoa e resgatar, cheio dos princípios de Deus, da autoridade do Espírito Santo. Então, queridos, eu quero deixar essa palavra. Que você reflita, que você pense, não, eu vou me vestir melhor, decentemente. O mundo está indecente, mas eu sou diferente. Eu não sou melhor do que ninguém, não. Você não é melhor do que ninguém, não. O que faz a gente ser diferente é a presença do Espírito Santo em nós, porque sem ele nós não somos nada. Jesus disse que sem ele nada podemos fazer. Mas, queridos, nós precisamos decidir nos voltarmos para os princípios de Deus. O que era decente no passado é decente ainda hoje. O que era errado no passado é errado ainda hoje. Não houve revogação de pecado, não, querido. Pelo contrário, cada dia mais o Espírito Santo tem exigido do seu povo posicionamento em sua presença. Sem santidade, em Hebreus diz isso, ninguém verá o Senhor. Você quer ver Jesus? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Cheia do Espírito Santo? Santifique-se. Santificar-se é separar-se, é ser diferente, é renunciar às coisas do mundo e trazer para perto as coisas de Deus. Então, que essa palavra possa falar ao teu coração, que você possa refletir. Estou falando isso com amor, porque um verdadeiro amigo é aquele que fala a verdade. Infelizmente, muitos batem nas costas, né? Ah, eu sou teu amigo, e fica alimentando aquilo que você está fazendo de errado, e cada dia mais você vai indo para o buraco. Ei, amigo de verdade é aquele que olha no teu olho e fala assim, vem cá, cara, você está errado, sabia disso? Você está num lugar errado, mas eu estou aqui como teu amigo para te ajudar, vamos juntos sair dessa situação. Esse é o amigo. E eu posso até não te conhecer, mas como teu irmão em Cristo, eu me sinto no dever de falar a verdade para você. A porta não alargou, volto a dizer, ela continua estreita. Os dons e os desígnios de Deus são irrevogáveis, são imutáveis. Então que o Senhor te dê força, graça e que Ele te abençoe em nome de Jesus. Com amor eu deixo essa palavra, volte para os princípios, volte para os valores de Deus, porque Ele verdadeiramente te ama e liberou essa palavra para você se arrepender e voltar. Deus te abençoe, graça e paz.